a gente começar a gravar. Esse aqui vai ser nosso resumo, né? Qual que é a página na apostila, por favor? 15. Acho que a página 38. 38? É, Espera aí que eu vou você dar vai um... começar em instrumentos especiais, né? Não fica desejos. Espera aí. Instrumentos, eu acho que eu ia começar por esses Instrumento, instrumentos especiais, né? Não, é instrumento, Isso. Aí lembra que eu falei que a gente ia deixar para essa aula porque é uma coisa que eu tenho que mostrar muitas figuras, né? Então vamos lá. Indicado para determinado tipo de cirurgia ser realizada, por exemplo, a pinça de Abbadie, tá? Essa é para cirurgia de gastrointestinal, especialmente para anastomose gastroentérica. Tá? Anastomose é para prender, tá? O intestino ou para prender o estômago. Essa pinça de Abbadie, eu já até coloquei ela aqui, ó. Esse aqui é o retrato dela. Deixa eu copiar. Ela não é mais usada, tá? É como se ela fosse a junção de duas pinças. Olha aqui. Uma pinça do lado esquerdo e uma pinça do lado direito, tá? Ela é para prender o intestino e o estômago, por exemplo, juntamente, tá joia? Mas eu vou colocar aqui, ó, quase não usada. Por quê? Hoje em dia, como ela faz o papel de um clamp, quase não usada, é a mesma coisa que faz a função de um clamp intestinal ou gástrico. Eu vou mostrar mais para frente para vocês o clamp, que são individuais, é uma só pinça dessa. Qual que é o objetivo dela? É prender o intestino e o estômago sem lesionar o tecido, tá? Sem machucar o intestino e o estômago a ponto de perfurar, tá joia? Então vamos voltar lá na apostila. O descolador de amígdala, na amigdalectomia, vamos procurar aqui, descolador. Aqui, isso aqui, como é que esse aqui é melhor? Por quê? Aqui é o corpo dele. Nessa extremidade, a gente conecta um tubo de silicone com um vácuo para aspirar, né, o sangue, aspirar os pedaços de tecidos que essa ponta aqui vai cortando e vai aspirando. Deixa eu pôr a ponta dele aqui, olha só. Isso é para uma cirurgia de amígdala. Então, as pessoas que têm a amígdala hiperatrofiada hoje em dia, porque essa cirurgia não é muito recomendada, porque ela sangra demais, mas tem algumas exceções que tem que fazer, usa-se esse descolador aspirador de amígdala. Eu vou pôr as duas imagens lá no nosso resumo. E daqui a pouquinho eu explico por que hoje em dia a gente não faz mais tantas cirurgias de amígdala.
Cadê a outra imagem? Aspirador de amígdala. É o seguinte, quem nasceu aí na década de 70, 80, não existiam antibióticos tão eficazes. A gente só tinha, em resumo, a bezetacil. Quem nunca tomou uma bezetacil no bumbum aí na infância? Então, nem sempre as amígdalas que viviam inflamadas podiam ser inibidas, essa inflamação, só por o uso de antibiótico. Então, o recurso que os otorrinos, os pediatras usar, era a indicação da cirurgia de remoção de amígdala. Eu vou colocar aqui, ó, usada para remoção das amígdalas. Ao longo dos anos 90 e 2000, houve uma evolução muito grande da eficácia e da eficiência dos antibióticos. Entraram novos antibióticos no mercado, como o clavulanato de amoxicilina, a ceftriaxona. Então, esses antibióticos com espectro químico maior, mais eficaz, começaram a ter uma ação melhor em cima das amígdalas. Então, as amígdalas não inflamam hoje com tanta facilidade porque tem um antibiótico eficaz para atrofiar essa inflamação, inibir essa inflamação, tá? Então, hoje em dia, só é indicada, indicação de cirurgia de amígdala somente quando o paciente é portador de hipertrofia das glândulas de amígdalas, tá? Amígdalas. Tá? Então, alguns aí, 10% da população tem hipertrofia, que é a infecção constante das amígdalas, a famosa dor de garganta. E esses não têm escapatória, eles têm que fazer a remoção da amígdala. Mas hoje só se faz se for diagnosticada a hipertrofia. Fora isso, a gente não faz mais remoção das amígdalas, tá? Só a nível de curiosidade. Vamos ver o próximo instrumental que ele está falando que é especial. Pinça Satinski. Pinça Satinski é um clamp, tá? Esse clamp, pinça Satinski, ele tem diversos formatos e tamanhos, tá? Inclinações, ele pode ter uma dobradura curta, uma dobradura longa, tá? E ele é muito usado quando se vai fazer uma cirurgia onde você tem que prender um tecido e você não pode machucar esse tecido. Esse tecido, você só precisa prender ele temporariamente para você poder conseguir operar uma região, por exemplo, mais profunda. Por isso, gente, que a pinça de abadia, essa aqui, foi extinta, porque os clamps evoluíram. Aqui é como se fosse dois Satinski, um agarrado no outro. Os clamps se separaram e se tornaram os famosos clamps de Satinski.
tá? Então, ele é usado quando? Usado em cirurgias que tem que realizar apreensão de tecidos sem causar lesões nesse tecido, tá? Por quê? Toda vez que você causa lesão, lesões. Toda vez que você causa nossa, lesões não é assim não. É com 2 S. Também não é não. Como é que escreve lesões? Me deu um branco aqui agora. Lesão é com um E. É isso mesmo. Desculpa, mas porque a cabeça já não está acompanhando o corpo mais. Cansaço. É de causar lesões. Então, eu posso prender um exemplo de tecido. Ó, tecido gástrico, alça intestinal, um vaso sanguíneo, podemos usar clamp também em tecido neural. Então, todo aquele tecido que você precisa afastar temporariamente, mas que você não quer danificar, você vai usar o clamp de Satinski, tá? Cirurgias de grande porte, esterectomia, laparotomia, retirada de rim, cirurgias de fígado, a gente usa este instrumental, tá joia? Temos na cirurgia, até aqui está citando que usa o Satinski na cirurgia vascular. A gente tem a pinça Duval e a pinça de Alice para esterectomia. Vamos conhecer a pinça Duval. Professora, Oi. no caso, ela não causa lesão porque ela é reta, onde ela teria que ter dentinho ou nervura, ela só segura, né? Só aperta. Ela só aperta e ela não tem dente nem serrilha. Ela tem como é que eu vou explicar? Igual uma lixa. Ela tem no meio Só dela. para dar uma aderência. Isso, ela tem aqui no meio, tá? Uma leve lixinha que é só para dar uma aderência. E tanto é que se eu apertar aqui na cremalheira, ela não aperta tanto aqui na extremidade, entendeu? Ela só prende. Ela não, como é que eu vou te explicar? Ela não aperta. Então, por isso que ela não lesiona o tecido, tá? Entendi. Que aí, aqui no corpinho, aqui na ponta da pinça, a gente pode ter, deixa eu até colocar aqui, olha, na ponta de toda pinça, você tem dentes, né, que a gente fala que é a famosa pinça dente de rato, que eu vou mostrar para vocês, e serrilha. Então, a pinça composta de dente de rato e serrilha, elas provocam lesões no tecido. São usados em outros momentos da cirurgia. Agora, aquelas pinças, né, que são igual os clamps, o que elas possuem? Elas possuem uma leve aspereza. Acho que é com Z. Acertei. E essa aspereza não lesiona o tecido, tá? É só para prender temporariamente, tá certo? Deixa eu mostrar a pinça dente de rato e serrilha para vocês antes da gente continuar. Deixa eu abrir mais uma guia aqui. Pinça, dente de rato. Engraçado que ela tem esse nome exatamente porque ela na ponta, ela tem um dentinho que um encaixa no outro e aperta aqui, ó. Deixa eu ver se essa tá boa. Não, essa não tá boa. Ah, aqui tinha uma, peraí.
Ah, não. Peraí. Nosso instrumental tá muito doido, né? Magazine Luiza vendendo instrumental. Peraí que eu vou achar um dente bem bacana para vocês de lado. Olha aqui. Não sei se vai dar. Um lado é aberto e o outro lado é pontudo. Então, essa parte pontuda encaixa neste lado aberto. Espera aí que eu vou achar. Aqui, não falei que eu ia achar? O que caracteriza essa pinça dente de rato? Ela tem uma abertura na extremidade e tem um dentinho do outro lado. Dente de rato fecha exatamente dessa forma, tá? Os dentes superiores são pontiagudos e os dentes inferiores do rato são bífidos, onde as duas partes se encontram. Então, aqui é um exemplo de pinça dente de rato. Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Essa é a pinça que a gente nunca esquece, porque ela é bater o olho e saber. Pinça dente de rato. Depois da pinça dente de rato, eu falei da pinça de serrilha. Então, vamos lá. Pinça anatômica. Aqui ela tem serrilha na ponta, tanto de um lado quanto de outro, tá? Essa serrilha também, se você apertar muito aqui no corpo da pinça, você lesiona o tecido. Mas lesiona menos que a pinça de rato? Lesiona menos. Então, é um critério do cirurgião usar a anatômica ou usar a dente de rato. A gente fala pinça de serrilha ou anatômica. E as pinças clamps, o que elas têm na pontinha dela? Leva asperezas que não lesionam o tecido. Eu vou recortar isso e colocar aqui perto do clamp, debaixo do clamp, para ficar bem legal. E a gente ia falar agora da pinça Duval. A pinça Duval é uma pinça também para segurar o tecido temporariamente, tá? Ela tem essa ponta quadradinha, tem uma aspereza aqui na ponta, e ela é para segurar tecidos pequenos, tipo um apêndice, um ovário, tá? Um cisto, porque ela tem esse triângulo aqui, mas esse triângulo é pequeno. Então, você vai fazer um apêndice. Enquanto você está cortando em volta do apêndice, você vai usar a pinça Duval. Ela tem vários formatos. Ela tem redonda, ela tem forma de coração, ela tem diversos formatos, mas tem a mesma função, tá? Essa ainda é usada no hospital, tem muito dentro das caixas. E a outra pinça é a pinça de Alice, que também tem a mesma função, tá? Duval, que é pegar pequenos tecidos,
tá? Ela tem uns dentinhos na ponta, mas esses dentinhos não são traumáticos. E você quer pegar pequenos tecidos. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia plástica e vai fazer a auréola da mama, né? A redução da mama. Então, você usa a Alice para prender a pontinha da auréola para poder fazer os pontos da mama. Essa pinça Alice é muito usada na cirurgia geral e nas cirurgias de tórax. Pinça de Alice. Ô, gente, não precisa saber o nome dessas pinças de cor. Eu só estou dando um exemplo para a gente conhecer um pouco dos instrumentais especiais, tá? Instrumentos de campo. O que são campos? Vamos lembrar o que é campo operatório. Vamos, alguém fala? Uma pergunta? É. Não é? Sim. É o campo estéreo que você está falando? Que coloca em cima? Isso. Campo operatório em cima do paciente. Sim. Tá? Então, é exatamente isso. Para eu colocar isso tudo de campo aqui em cima do paciente, eu preciso prender com pinças de campo, porque senão, durante a cirurgia, eles podem escorregar e cair no chão. Você tem que abrir outro. Então, todo o campo que a gente abrir e forrar o paciente, por exemplo, aqui tem um campo, aqui tem outro. Com certeza que por baixo tem uma pinça Bacalhau prendendo. Aqui tem outra pinça Bacalhau. Aqui na barraca da anestesia a gente também tem pinças, tá? Porque esses panos escorregam, então a gente precisa prendê-los de forma que eles não saiam do lugar durante a cirurgia. Professor, e aquele campo, aquele que parece que é um plástico, você viu na figura? Vi, eu vou explicar aqui que é eles, tá? Tá bom. Caos. Corpo do paciente. Esses campos aqui a gente chama de campos iodados ou campos de Ioban. O nome comercial é Ioban. O que é esse campo? Sabe aquele plástico filme que a gente tem na cozinha, que a gente envolve as coisas ou tampa alguma vasilha? Sim. Então, ele é igualzinho, só que ele tem uma cola debaixo dele. E quando o médico quer fazer um corte preciso, para esse corte não aumentar de tamanho, ele usa esse plástico. Esse plástico, ele funciona como um limitador de corte. O corte não vai aumentar sozinho, entendeu? E esse campo, quando ele é iodado, é exatamente para virar mais uma barreira microbiana. Ele protege onde ele está coberto, tá? Essa região da pele que ele está cobrindo aqui é uma região que está protegida da inserção de micro-organismos, tá? Alguns cirurgiões é assim que coloca ele. Você coloca o campo operatório primeiro e depois você vem e cola o campo de Ioban, tá? Ou campo iodado. Esse cirurgia que eu já vi, até a professora Fernanda colocou, eu falei, gente, mas isso é um plástico.
dava a impressão que ele tava com cor da... É uma cor de iodo mesmo, às vezes, por baixo. Uhum. Agora Eles eu tô conseguindo são. Você já perceber isso viu aí. cor de iodo? Oi? Você lembra do colobiazol que a gente espirrava na Sim. garganta antigamente? Aham, Alguns têm essa cor. Alguns são transparentes e alguns são exatamente. dessa cor. Dioban ou iodado, tá? Qual que é a função dele? Barreira microbiana e tensor para não abertura exagerada, exagerada da incisão cirúrgica. Quanto que usa? Cirurgias de grande porte. Quais são as cirurgias de grande porte? Cardíaca, cirurgia de fêmur, cirurgia de prótese total de joelho, tá? Cirurgias pequenas não têm a necessidade deste campo porque o corte é pequeno. Agora, quando o corte é extremamente grande, tem muitos cirurgiões, principalmente os mais novos, gostam muito de usar esse campo. Os mais velhos não têm esse hábito, tá? Então, o instrumental de campo ele é constituído por pisa, que se destina à fixação dos campos estéreis para delimitação do campo operatório. O instrumental se apresenta em diversos tamanhos variados e muitos deles tomam forma retas ou curvas. Essa grande variedade de tamanho torna as formas visa proporcionar ao cirurgião uma infinidade de recursos para as mais avaliações cirúrgicas. Então, quais são as pinças? Elas chamam pinças Bacalhau. Ó, exatamente. Quando eu fecho a cremalheira, essas duas pontas se encontram. Elas se encontram prendendo o campo. Essa Bacalhau com pontiaguda assim está caindo em desuso, porque esse instrumental evoluiu. Hoje a gente usamos pinça, Bacalhau, pontiaguda. Pontiaguda. Hoje a gente usa a Bacalhau com bolinha, tá? A Bacalhau com bolinha é uma evolução dessa pinça, porque numa extremidade ela tem uma esfera e na outra extremidade ela tem uma cavidade. Eu queria falar outra coisa. Eu não vou lembrar a palavra. Então, quando eu fecho a cremalheira aqui, a bolinha entra dentro da cavidade e prende o campo. Qual que é a vantagem dessa pinça? Ela não vai perfurar o campo, né? Porque a outra perfura. E essa aqui, por exemplo, se por acaso beliscar a pele do paciente, ela não vai machucar o paciente, tá? Já essa com a ponta agulhada, né? A hora que se eu prender a pele do paciente, ela vai furar de um lado e do outro, tá? Então, a gente chama ela de pinça Bacalhau com bolinha. Lá no hospital, a gente usa dessa pinça Bacalhau. Então, é só essas pinças que a gente usa para prender o campo. Ficou claro até aqui a diferença entre as Bacalhaus? Bacalhaus com bolinha e Bacalhaus pontiaguda, certo? Então, vamos continuar. Instrumental laparoscópio. O instrumental laparoscópio
é todo o instrumental que faz a famosa cirurgia por vídeo. Cirurgias por vídeos que a gente faz: redução de estômago, apêndice, vesícula biliar, esterectomia, não precisa mais fazer esterectomia aberta, tá? E muitas outras cirurgias. Deixa eu colocar aqui, ó, nefrectomia, que é a retirada, nefrectomia, que é a retirada dos rins. A gente pode fazer uma eu vou colocar retirada de fígado, que eu não lembro como é que é o nome da cirurgia. Retirada de fígado e próstata. Essa de próstata é um grande avanço, porque a próstata com a barriga aberta sangra demais. O paciente perde muito sangue e, às vezes, no pós-operatório, a gente tem que fazer reposição com bolsa sanguínea. A cirurgia de retirada de próstata por vídeo, ela tem pouca perda de sangue, e essa pouca perda de sangue faz a recuperação do paciente ser bem mais rápida. Então, lembrando aqui, ó, o que é uma cirurgia laparoscópica. É essa cirurgia aqui, ó, onde a gente tem de 4 a 5 perfurações no abdômen, né? E através de uma televisão a gente consegue ver dentro da barriga e realizar a cirurgia com muito pouco abertura do abdômen. Isso diminui em muito a infecção e o sangramento durante a cirurgia. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu já até mostrei para vocês vídeos de cirurgias por vídeo. A gente tem o irrigador e o aspirador, utilizado para irrigação e aspiração dos fluidos orgânicos ou não, importante para aspiração de sangue e para a lavagem da cavidade com soro fisiológico. Então, deixa eu colocar aqui, ó, aspirador. Laparoscópico. Aqui tem 2 tipos, ó. Tem o tipo que aspira direto, tá? E essa bolinha que é para fechar ou abrir. E tem o aspirador de pistão, porque o médico, por exemplo, ele quer aspirar só um pouquinho. Aí ele aperta só um pouquinho do pistão. Ele quer aspirar muito, aí ele aperta os 2 pistões, tá? E essa haste comprida, ela entra lá dentro da barriga do paciente. A ponta do aspirador é assim: o fundo é aberto, mas a aspiração é feita pela lateral do instrumental. Então, vamos colocar lá. Vou colocar a imagem da ponta do aspirador. Isso não lesiona o paciente por dentro, por isso que ela tem os orifícios de aspiração lateralizados, tá? Então, é um aspirador para cirurgias de vídeo. Então, vamos ver o próximo instrumental. As pinças, tesouras, ganchos e afastadores. Instrumentos de 5 a 10 milímetros de diâmetros
que não são introduzidos na cavidade abdominal ou torácica através de trocáteres para a realização do procedimento. Então, eu vou mostrar junto o que é um trocáter e o que é por onde as pinças entram. Então, deixa eu colocar aqui cirurgia laparoscópica. Olha só. Vocês estão vendo esse objeto transparente com a cabeça branca? Sim. Isso. Isso aqui é um trocáter. Esse trocáter, qual que é a função dele? É deixar o orifício do abdômen, onde o médico perfurou, aberto. Por quê? Por dentro dele vai passar as pinças, vai passar o aspirador, vai passar a fonte de luz, tá? Então, cada portal desse aqui entra um tipo de instrumental. Por exemplo, aqui é um trocáter que está inflando o abdômen do paciente com gás. Lembra que eu falei que o dióxido de carbono ou gás carbônico é usado para dilatar a barriga, para afastar os órgãos um do outro, para conseguir ver os órgãos melhores? Vocês lembram disso que eu expliquei isso lá no primeiro bimestre? Quando eu falei de gases medicinais? Então, esse trocáter aqui de baixo é para manter a distensão abdominal. Ele fica jogando gases aqui embaixo. Escapou, ele repõe. Saiu muito, ele repõe. Então, ele é usado constantemente durante a cirurgia. Aqui, nesse trocáter superior, ele está usando um porta-agulha. Quer dizer que ele já está suturando algum tecido dentro do abdômen. Esse segundo trocáter aqui, eu não estou vendo o que ele está inserindo. Eu não sei falar para vocês. O terceiro trocáter dá uma pinça de apreensão. Porque para eu fazer uma sutura, eu tenho que prender o tecido. Então, eu entro com a pinça para prender, para firmar, para eu poder dar o ponto, tá? Aqui deve ser o aspirador. Eu acredito que esse aqui deve ser onde que entra a ótica, tá? Então, eu vou copiar essa imagem e vou colocar lá no nosso resumo, explicando o que cada trocáter está abrindo, né? Então, vamos lá. Ó, trocáter usado para manter o orifício cirúrgico aberto. Por que ele tem que ficar aberto? Para a entrada das pinças. O trocáter inferior é para entrada do gás dióxido de carbono. Mas qual que é o objetivo desse gás? Distensão abdominal para melhor visualização dos órgãos internos. O segundo trocáter tem
a entrada de um porta-agulha. O terceiro trocáter, que é o que está escondido, que vocês já sabem porque ele está atrás do trocáter que tem o porta-agulha, ele é o que está entrada da ótica, né? O que seria a ótica? A ótica é a câmera que enxergamos dentro do abdômen. O quarto trocáter tem uma pinça de apreensão, né, que é para segurar o tecido para ele ser suturado, e o último trocáter, o quinto trocáter, tem o aspirador de cavidade, tá? Então, cada furinho desse tem uma função, porque cada um vai receber um instrumento de vídeo diferente. Então, vamos ler o que está lá na apostila. A gente já falou que pinças, tesouras, ganchos e afastadores têm de 5 a 10 milímetros de diâmetro. Isso é bem pouquinho, tá, gente? Como é que eu vou te falar? Por exemplo, um feijão tem um diâmetro de 5 milímetros. Uma bolinha de gude bem pequena tem um diâmetro de 10 milímetros. Só para comparação aí, para vocês terem noção da medida. Os trocáter, compostos por cânulas de 5, 10, 12, 23 e 33, tá? No hospital, a gente usa de 5 até 12. Eu nunca vi trocáter de 23 e 33 em Juiz de Fora. Pode até ser que tenha, mas aonde eu trabalhei não tem. Eles são trocáter muito grandes, né? E muito longos, então eles podem provocar muita lesão tecidual. No interior das quais um mandril, tipo uma lança pote-agulha, é introduzido. O conjunto perfura a parede abdominal e torácica. Uma vez no interior da cavidade, o mandril é retirado e a cânula fica postada para a introdução dos instrumentos. Normalmente, nos trocáteres maiores, se utiliza um redutor de diâmetro, permitindo a introdução do instrumental de menor diâmetro sem perda do CO2, que é o gás que faz a distensão abdominal. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui mostrando pra gente a inserção de um trocáter na barriga para vocês terem ideia. Inserção de trocáter abdominal. Vamos colocar em vídeo. É esse Instituto CRISPR. Peraí que eu vou compartilhar aqui. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Eu acho que eu aprendi um jeito de compartilhar. Vocês aqui. Esse Instituto CRISPR, gente, ele é um instituto maravilhoso. É o único no Brasil responsável por ensinar instrumentadores e cirurgiões a operar por vídeo. Vocês estão ouvindo o áudio? Não. Bom, Não, estou ouvindo a senhora. O áudio. Ó. Olha lá. Perfurou o umbigo. Perfurou os outros, tá? Trocar o mandril que a gente fala que é tipo uma agulha, é esse que tá entrando segundo. Vamos ver se eles vão mostrar. Ah lá, ó. As pinças já lá dentro do abdômen.
tira o mandril e tira os trocáter e faz as suturas. Isso aqui é o útero, né? Então, essa cirurgia vai ser a retirada do útero. A trompa esquerda, a trompa direita, o ovário. O útero. O reto sigmoide é um pedaço do intestino. E um pedaço da vagina. Tá vendo como é que é visto por dentro? Então o médico vê como um tecido todo igual. Então o médico tem que ser muito bom, porque ele tem que saber a limitação desses tecidos, onde está a bexiga, onde está o intestino, tá? Onde está a vagina. Então quer dizer, aqui ele afastou o intestino. Para quê? Para ele ver o fundo da vagina. Aí aqui ele já tá vendo o ureter, né? Aqui já é uma artéria. Olha só que confusão. Se não tivesse a cor diferente, a gente não conseguia visualizar. Então ele vai separando o que é artéria, o que é ureter, tá? Para depois ele tirar o útero. A tuba direita, o ovário. Plexo hipogástrico, gente, é como se fosse o gânglio dessa região. Então, quando eu coloco a câmera dentro da barriga, eu tenho essa imagem. Tá parecendo um fígado. Tem um monte de perfuração. Isso é uma bexiga, hein? Aí ele vai cortando, soltando o tecido. Olha lá, com uma pinça ele segura, com a outra ele corta. E ele vai abrindo os tecidos. E olha como que sangra pouco. Sangra muito pouquinho. Se fosse uma cirurgia com bisturi aberto, ia sangrar muito mais. Aqui nessa região, ó, já tem um acúmulo de sangue. Então, daqui a pouco ele vai aspirar. O que que ele tá fazendo? Ele tá abrindo esse tecido, que eu não sei que tecido é esse ainda, para buscar alguma coisa aqui dentro, que no caso deve ser esse tecido. Aí ele tira um pedacinho, puxa para fora. Os pedaços, gente, que eles tiram são extremamente pequenos, cerca de 3 centímetros, tá? E à medida que ele vai tirando, ele vai suturando. Está parecendo parede, isso aí é uma parede da bexiga. Olha lá, ele tirou toda a parte que estava com aquelas pintas pretas que parecem ser câncer. Suturou. Acho que vai abrir mais um pedacinho da parede. Isso são alças intestinais.
a alça intestinal, ele está afastando a alça, aspirou a secreção. Abrindo o tecido, eu acho que para investigar mais profundamente a área operatória. Pode ver que ele vai cortando devagarinho, pedacinho por pedacinho. A pinça, olha lá, é como se fosse um clamp, aquela pinça, é uma traumática, ela tá puxando o intestino para separar o intestino para chegar no lugar que ele quer operar. Ainda abrindo. Muito tecido para abrir ainda. Parte muscular que eles estão arrebentando. Cortando. Vamos ver onde ele vai chegar. Ainda continua fazendo a dissecção, cortando os tecidos. Continua a separação. Tô adiantando para ver o que vai tirar daí de dentro. Ele vai tirando os pedacinhos, vai puxando. Ele já tirou o tecido que ele precisava e agora ele está suturando. Eu vou copiar esse link e deixar lá no nosso resumo para a gente ver. Usando a tesoura, suturando para cortar e tirar aquele pedaço. Esse é um pedaço da alça intestinal que ele está tirando. Tirou aquele pedaço da alça intestinal. Tá coladinho, ele deu aspirada. Vamos ver se vai clampear agora. Se ele vai cauterizar. Ah, era realmente uma cirurgia de bexiga, cistoscopia. Aí ele olha a bexiga por dentro, se tiver algum ponto sangrante, para ele poder cauterizar. Eu vou copiar esse link e vou colar aqui para vocês verem. Espera aí. Eu tenho que voltar aqui tela inteira.
Voltando para a apostila, né? Ô, gente, uma pergunta. Então, vocês entenderam o que, que é um trocáter e pinça, tesoura, gancho e afastadores numa cirurgia de vídeo? A professora deu para entender sim. Isso. O trocáter é aquele que vai manter o furo da barriga aberto. Para quê? Para aquele furo entrar pinças, tesouras, ganchos e afastadores para poder operar, tá? Então vamos lá. Terminologia. Entende-se por nome. Professora, Oi, meu bem. o trocáter ele é uma espécie de funil, né? Mas Isso. a ponta dele tem corte ou é feito um cortezinho antes? Ele tem fio de corte? Como é que é? Ele é um funil, mas deixa eu mostrar para vocês aqui que dentro dele passa uma agulha. Trocáter. Cirúrgico. Dentro dele tem uma agulha que fura antes de você introduzir o trocáter, entendeu? Deixa eu... Ela é bem calibrosa então, né? Isso. Não, aí tem de vários tamanhos. Você viu que tem de 3 até 33 de diâmetro, né? A gente usa no máximo de 13 o tamanho do trocáter. Trocáter, cirúrgico, vídeo. Nossa, porque medindo 33 milímetros dá um buraco muito grande. Então, por isso que eu tô falando. Eu nunca vi um trocáter de 23 nem de 33. Não é usada, ó. Aqui são os mais usados, que nem eu te falei. O de 3, que é o funil que você falou, e aqui a agulha que entra dentro dele para perfurar a barriga antes de você descer com o trocáter. Entendeu? A gente chama aqui, ó, essa Entendi. agulha, a gente chama ela de mandril. Aqui a gente tem os 3 tamanhos mais usados. O trocáter de 3, o trocáter de 5 e o trocáter de 10, tá? Parece um prego, né? É um prego. Essa, Professor, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei ninguém falou, mas você pode me perguntar. Especialidade de cirurgia de cabeça que tipo assim, aneurisma, é Santa Casa ainda? Referência aqui em Escola SUS? É Santa Casa? isso. Você sabe? Se for pelo SUS, a referência é Santa Casa, Ah, tá. tá? Eles estão tentando falar com uma menina fazer uma cirurgia do aneurisma e eu falei, eu acho que é só na Santa Casa aqui, não é? Não, é só na Santa Casa mesmo. Só lá, né? Só lá. Então tá bom. Obrigada. Mas se for um aneurisma, normalmente aneurisma é... Como é que eu vou te falar? É urgência, tá? Então a vaga não demora a sair. Aí você Porque... acha que se colocar no sistema não demora a sair? Não demora. Porque é uma cirurgia de urgência, tá? A aneurisma, ela fica a ponto de explodir, né? De estourar. Então, é um risco de vida. Se ela morrer, é culpa da central de vagas, é culpa do médico que não encaminhou, é culpa do neurocirurgião que não fez a tempo. Então, se ela tiver, por exemplo, vamos supor, no HPS, e ela tiver lá no sistema com a guia de aneurisma, isso é prioridade para a central de vagas, tá? Entendi. Não, isso que eu pensei, mas eu falei, que ela não é daqui não, ela tá numa cidade menor ainda. Tá tentando transferir pra cá. Tem que Entendi. colocar no sistema, infelizmente. É, a vaga dela Tem que colocar no sistema de... regulação do SUS. Isso, que chama SUS Fácil, eu até trabalhei nele. sistema de vaga. E hoje eu falei nele, só que minha cabeça tá ruim. Eu não vou lembrar. Não tem problema não, mas eu sei mais ou menos como é que é, porque eu já trabalhei nesse setor de regulação. 3. É complicado, né? Mas sempre é prioridade, tá? Por exemplo, cirurgia cardíaca após um infarto, um cateterismo pós-infarto, um aneurisma. Então, geralmente, essa deferência pós-infarto, SAMU regula com os auxílios, ainda até consegue mais rápido.
Entendi. Mas infelizmente, Juiz de Fora, SUS, neurocirurgia, é só a Santa Casa, Só a Santa Casa, isso aí. né? Nossa, Aí, ainda é só. é, e o HU, por exemplo, acho que seria, assim, um excelente hospital para dar suporte para essa parte nossa que é tão precária, né? Leitos para cirurgia cardíaca, por exemplo, na Santa Casa, cirurgia cardíaca aberta, né? Peito aberto, também são muito poucos. Então, é bem difícil a regulação. Mas se a família, ela está internada ou está em casa? Eu acho que ela tá internada numa Santa Casa. Ah, entendi. Então aí a transferência é mais fácil. De hospital para hospital, acaba sendo mais rápido. O problema é se ela tivesse em casa com o nome na central de vagas. É central de vagas que chama, Mas né? aí, nossa senhora, isso aí até dá até cadeia. Nossa senhora, é uma É verdade. responsabilidade grande, tá mais aneurisma, né? Imagina ficar pedindo vaga com a paciente em casa, ela mora Não, lá. não. O caso dela é Não dá emergência. pra ser letivo, não. Não, o caso Tá dela é bom. emergência, não tem discussão na central de vaga. A primeira vaga que sair na Santa Casa, o primeiro leito de neurocirurgia que vagar na Santa Casa é dela. Então tá. Isso Obrigada. é bem rápido. De nada. Deixa eu salvar isso aqui. Pronto. Ô, gente, podemos fazer um intervalo de 15 minutos e daqui a pouquinho eu entro em terminologia? Porque material de vídeo a gente já terminou. A gente já falou tudo. Tá bom? São 19h38. Daqui a 15 minutinhos eu volto. Ok? Tá joia. Combinado.